E aí galerinha, beleza? Camarada mais uma vez. E é o seguinte, primeiramente tenham todos uma boa tarde, bom dia, boa noite, não sei que hora você tá vendo esse vídeo, mas temos aqui finalmente um vídeo do James Gunn explicando o capítulo 1 da nova fase da DC Studios. E antes de mais nada, só quero agradecer aqui, tá, ao Ticket Nerd. Eu tava procurando literalmente desde o momento do lançamento do vídeo uma versão legendada para poder gravar o react. Eu não sou fluente em inglês, só que eu manjo o básico suficiente para entender a mensagem que é passada em um vídeo, sabe? Só que eu sei também da importância da acessibilidade. Eu sempre sou um grande defensor das legendas, tá? Quem vê os meus reacts no geral sabe que eu acho importantíssimo legendas no máximo de vídeo possível, ainda mais como algo grande assim como é o anúncio de coisa importante para DC, só que eu não tava encontrando nenhuma legenda oficial. Tava procurando que nem maluco e encontrei esse vídeo publicado pelo Ticket Nerd. Vou até colocar o link embaixo na descrição, tá? Pra agradecer essa legenda. E vamos lá, gente. Bora ver o que aqui o senhor James Gunn tem pra dizer pra nós. E lembrando, tá? Não sou um grande maluco pelos quadrinhos da DC, ok? Our jobs, mine and Peter's, is to come in and make sure the DCU is connected in film, television, gaming, and animation. That the characters are consistent, played by the same actors, and it works within one story. And if something is outside of that, like Matt Reeves' Batman or Todd Phillips' Joker or Teen Titans Go, that it is clearly labeled as DC Elseworlds, outside of the mainstream DCU continuity. Okay. Now, Peter and I have gotten pretty lucky in terms of the 4 projects that are coming out over the next year. First, we have Shazam! Fury of the Gods. Shazam has always been off kind of in his own part of the DCU, so he connects very well. That moves directly into The Flash, a fantastic movie that I really love. Conecta diretamente com Flash. Ou seja, é importante. Vou ter que assistir Shazam. E por consequência o Shazam 2. Porque pra quem não sabe, meu herói favorito da DC é o Flash. Tá bom? Como eu falei pra vocês, não sou um grande entusiasta maluco pra ler os quadrinhos do universo como um todo. Mas eu gosto muito, muito, muito do Flash, sabe? That resets the entire DC universe. Then to move into Blue Beetle, a fantastic film about a kid who's a marvelous part of the DCU, and then into Aquaman 2, which leads directly into our next few projects, which I'm going to tell you about now. So, Peter and I, along with a group of very talented writers, have started to map out an 8 to 10 year plan of what DC Studios will be in film, television, and gaming. This first chapter is called Gods and Monsters. Now this, what I'm about to tell you, is a part of the first chapter. It's not the entire first chapter. Tá bom. The first project is Creature Commandos. Creature Commandos is an animated series. I've written all the episodes. Something we're going to do that's a little bit different at DC is we're going to have characters move into animation, out of animation, usually having the same actor play their voice as who plays them in live action. The next project up is Waller. Tá bom. Agora da Amanda Waller, ok. Viola Davis, monstruosa atriz, incrível atriz. And this is a story that's been created by Crystal Henry, who did Watchmen, and Jeremy Carver, who created the Doom Patrol. It is a fantastic story that's out of this world, and I can't wait for people to see it. Okay, next up is the big one, the true beginning of the DCU. This is called Superman Legacy. This is being written by me. I'm in the middle of it. I'm having a great time doing it. And Superman will be released into theaters July 11th, 2024. 2 anos e meio só? The next thing is a big premiere HBO television series called HBO Max. This is a story of a couple of Green Lanterns, Jon Stewart and Hal Jordan, and we have a few other Lanterns peppered in there, but this is really a terrestrial-based TV show, which is almost like True Detective with a couple of Interessante o conceito. Space cops watching over Precinct. Gostei bastante desse conceito. A terrifying mystery that ties into our larger story of the DCU. Next is a big movie called The Authority. The Authority is a passion project of mine. It's based... Ué. A legenda acabou aqui no meio?
Não, beleza, eu vou traduzir, eu vou traduzindo. Ties into our larger story of the DCU. Next is a big movie called The Authority. The Authority is a passion project Autoridade. of mine. It's based on the marvelous Wildstorm characters. We are now bringing Tem alguns personagens aqui que eu conheço, interessante. and will interact with all of our primary DCU characters. The Authority are a group of superheroes who think the world is broken and they want to fix it by any means necessary. I think it's a very different look. Ok, vão ser A anti-heróis. television series called Paradise Lost. Paradise Lost is the story of Paradise Island, usually known as Themyscira, which is the birthplace of Wonder Woman. It's almost like Game Eita, of isso Thrones aqui with vai White ser Rose, incrivelmente but with all the bom. elements of Paradise Island. The introduction of the Vai ser muito bom. DCU's Batman is The Brave and the Bold. The Brave and the Bold is the story of Batman and his actual son, Damian Wayne. This is based Damian on Grant Wayne, o Morrison's novo great Robin. comic book run. Damian Wayne is my favorite Robin. He's a little Por isso que você escolheu ele, né? Batman tries to get in line, and so this is the story of the two of them and the beginning of sort of the Bat family in the DCU. Next up is a TV Boa. series called Booster Gold. Booster Gold is one of comics' really popular cult heroes. He is a fascinating guy. He's a loser from the future who uses future technology to come back to present day and become a superhero so that people will love him. It is Não basically conheço, the tá, superhero gente? story of imposter Honestamente, syndrome não- on an HBO Max series. Não One of my conheço, favorite mas é comic ok. book series from last year was Tom King's run on Supergirl, Woman of Tomorrow. And so we're going to turn that into a big science fiction epic film. Now, Superman is a guy who was sent to Earth and raised by loving parents, whereas Supergirl in this story, she is a character who was raised on a chunk of Krypton. She watched everybody around her perish in some terrible way, so she's a much more jaded character. And that brings me to Swamp Thing. Será que vai ser interpretada pela mesma atriz? Very dark horror story in the origins of Monstro do Pântano. is Swamp Thing. Tenho uma And simpatia although por ele it's também. totally outside of the rest of the DCU, it will still feed into the rest of the stories. Anyway, those are the stories that I can tell you about right now. I've loved the DC characters since I was a child. They're incredibly important to me. I knew that this was a once-in-a-lifetime opportunity to do something very different. One of the things that's very important for me in all of these movies and TV series is that the director's vision and the vision of the writers and all of the creators is unique and something special. Storytelling is always king. That's all that matters. Tomara. And I want to be true to Pra those mim é stories. I wanna algo be que true to sempre you importa, guys pô. and really give you something different than you've ever seen before. Anyway, thank you, everybody. I appreciate you watching. I hope this was exciting for you because it's really exciting for me. And I can't wait to start to dive into these stories with you guys on this grand adventure. Thank you so much. Tem muita coisa pra ser comentada aqui, tem muita coisa pra ser conversada aqui, brother. Primeiramente, a gente tá tendo uma apresentação oficial e até com um minizinho roteiro, um minizinho... Não, roteiro não, mas uma mini sinopse do que vão ser as propostas de cada um desses projetos, tá? Obviamente eu tô muito curioso, ainda mais agora, com relação ao filme do Flash, que eu estava com muito medo do que seria o resultado por causa de todos os problemas dos bastidores, sabe? Agora eu tenho a certeza que eu vou precisar assistir Shazam 1 e 2, já que conecta diretamente. Pelo visto, teremos um universo não inteiramente, completamente, mas em sua maioria conectado, né? Como o próprio James Gunn falou, tudo que for separado, que não tiver conexão direta, vai fazer parte do Silos World. Teremos Batman 2, mas aí também já questiono. Vai ser o mesmo Batman? Vai ser o mesmo ator, o Robert Pattinson? Mesmo questionamento. Vai ser a mesma atriz de Supergirl da série pro filme? Porque eu gosto muito daquela atriz. Esqueci o nome dela agora, meu Deus. Eu conheci ela em Glee. Caramba, esqueci agora o nome. Mas eu acho ela incrível, pra mim combinou bastante o visual dela com o visual da personagem. Obviamente a gente sabe que o roteiro de Supergirl, os efeitos especiais são bem bostos, diálogo tudo bem, mas eu acho que ela, como visual pra personagem, é maravilhosa, tá? Maravilhosa. Mano, a gente tem muita coisa aqui, cara.
A gente tem a introdução do Robin, que vai ser justamente o Damian Wayne. A gente... Nossa, eu já ia esquecendo. O que mais me deixou empolgado, obviamente tirando o Flash, foi essa série dos Lanternas Verdes, pô. Que eu tenho uma simpatia muito grande, sabe? Eu nunca parei pra ler com calma, pra pesquisar com calma. Mas eu sou um cara que gosta de consumir muito podcast de conteúdo nerd, né? Eu consumo muito Matando Robôs Gigantes e o Nerdcast, por exemplo. E aí, tem, se eu não me engano, um podcast do Jovem Nerd só sobre o universo dos Lanternas Verdes que me deixou com muita vontade de ver algo com mais atenção, com mais detalhe, mostrando mais desse microverso dentro do universo da DC, que só os Lanternas Verdes e a relação entre eles, as histórias que fazem parte do arco dos Lanternas, pra mim, pelo que eu ouvi na série, no podcast, é um negócio que me deixou empolgado pra conhecer mais. E saber que a gente vai ter uma série assim, obviamente não vai ser tão fantástico, não vai ser tão espacial, né? Ele falou que vai ser um negócio um pouquinho mais pé no chão, mais True Detective, mas mesmo assim já é talvez um ponto de partida para algo que vai me animar, que vai me empolgar, sabe? E brother, que vibe, cara. Que empolgação que eu tô sentindo com isso aqui. Planozinho de 8, 10 anos pra primeira fase. Fase não, né? Primeiro capítulo. Gods and Monsters. Mas... por que Gods and Monsters? Seria Shazam? O filme do Super-Homem, os deuses, a gente também mostrando um lado dos anti-heróis, dos lados mais polêmicos, dos comportamentos mais polêmicos, que seriam os monstros? Seria isso? Eu não quero saber a sua opinião, principalmente sobre esse título, Gods and Monsters. O porquê você acha que é esse o nome? Gente, obrigado pela sua companhia nesse react. Até o próximo vídeo. E eu fui. Tchau, tchau.